Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Recurso de multa por não identificação do condutor. Seu veículo foi autuado e por isso você precisa saber como apresentar um recurso de multa por não identificação do condutor? Então, você chegou ao lugar certo. Nesse vídeo, eu trago informações a respeito de como se defender da multa por não ter indicado o real condutor infrator. Você precisa saber que a pessoa responsável pelo pagamento das multas de trânsito nem sempre é quem está dirigindo no momento da autuação. Se você já sabe que é possível indicar o condutor, então já deve ter ouvido falar sobre multas NIC, não é mesmo? Aqui você verá quem pode fazer indicação de condutor, quando e de que modo isso pode ser feito. Nesse vídeo você irá conferir infrações de trânsito, notificação injusta ao proprietário do veículo, quem é responsável pelas multas de trânsito, quando, como e quem pode fazer indicação de condutor, consequências de não pagar a multa, recurso de multa por não identificação do condutor. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Infrações de trânsito. Ser condutor exige muita atenção e responsabilidade de quem decide assumir esse papel no trânsito. Na realidade, seja qual for a nossa função nesse espaço, todos nós temos a responsabilidade de agir de acordo com a legislação. Ao contrário do que se comenta por aí, as leis não servem somente para penalizar os motoristas e tirar dinheiro dos cidadãos. Se você dirige diariamente ou coordena pessoas que o fazem, uma frota de veículos, por exemplo, é imprescindível conhecer as normas instituídas pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. O principal objetivo ao estabelecer normas para a circulação nas vias do país é promover a conscientização dos usuários, de modo a estimulá-los a agir preventivamente. No entanto, caso a existência de regras não seja suficiente para despertar a preocupação e a atenção de alguns motoristas, as leis prevêem a aplicação de medidas educativas. Essas medidas são as tão conhecidas e comentadas penalidades do CTB, aplicadas quando os condutores cometem infrações de trânsito. As infrações são apresentadas no capítulo 15º do Código de Trânsito, listadas a partir do artigo 161 até o artigo 255. Para todas elas, há previsões de penalidades ou medidas administrativas a serem aplicadas a quem desrespeita as regras. Que tal dar uma olhada no que dizem os artigos 258 e 259 do CTB sobre as infrações de trânsito? O artigo 258, além de apresentar os tipos de infração, também define os valores das multas. Já o artigo 259 apresenta a pontuação a ser somada à CNH do condutor penalizado. As infrações de trânsito são subdivididas em categorias definidas de acordo com a gravidade do ato. Dessa forma, o CTB apresenta 4 tipos de infração com as seguintes penalidades: infrações leves, com multa de R$ 88,38 e acréscimo de 3 pontos na CNH. Infrações médias, com multa de R$ 130,16 e acréscimo de 4 pontos da CNH. Infrações graves, com multa de R$ 195,23 e acréscimo de 5 pontos da CNH. Infrações gravíssimas, com multa de R$ 293,47 e acréscimo de 7 pontos na CNH. Além de multa e pontos na carteira, quem comete infrações pode receber outras penalidades. Quanto mais séria a situação de desrespeito às leis, mais chance o condutor terá de ser punido com uma medida mais grave. A seguir, eu apresento a lista completa de penalidades previstas no CTB: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem, notificação injusta ao proprietário do veículo. Nenhum condutor está livre de autuações, mas pode acontecer de alguns serem vítimas de autuações injustas. Por isso, é muito importante conhecer a legislação. Quando o assunto são frotas e pessoa jurídica, além de ser indispensável conhecer as leis,
é necessário também saber como proteger seus veículos e seu bolso. Por isso, para saber como se proteger de multas indevidas, é importante conhecer o artigo 280 do CTB. Nele, você pode encontrar as informações que devem, obrigatoriamente, constar no auto de infração lavrado pelo agente fiscalizador. São 6 incisos que indicam as informações mínimas. Elas são: tipificação da infração, local, data e hora em que ocorreu, informações do veículo, caracteres da placa de identificação, sua marca, espécie e outros dados considerados necessários para identificá-lo, prontuário do condutor sempre que possível, identificação do agente autuador ou do equipamento que registrou a infração e a assinatura do infrator sempre que possível. Para ser considerado válido, o auto de infração precisa estar completo e corretamente preenchido. Desse modo, qualquer irregularidade ocorrida no momento em que o auto é lavrado é motivo suficiente para recorrer da multa. Saiba que é preciso provar que a infração de fato foi cometida, e isso também está previsto no artigo 280, parágrafo 2º. Essa comprovação pode ser feita por meio de testes, aparelho eletrônico, outros meios tecnológicos regulamentados pelo CONTRAN ou pela própria declaração do agente. Se o meio utilizado pelo agente for a sua declaração, isso deve ser feito no próprio auto de infração. Portanto, considerando que os agentes que realizam a fiscalização são humanos e podem cometer enganos, é importante analisar atentamente a notificação recebida. No caso de multas enviadas a pessoas jurídicas, essa análise é importante, principalmente porque recorrer pode ser uma boa forma de solucionar o problema. Quem é responsável pelas multas de trânsito? Para que fique claro quem é o responsável pelo pagamento de uma multa de trânsito, começarei dando um exemplo. Imagine o caso de um cidadão comum que utiliza seu carro para as tarefas do dia a dia. Suponha que ele emprestou o carro para seu filho. Porém, ao dirigir, seu filho cometeu uma infração por excesso de velocidade e não foi abordado. Algum tempo depois, chegou uma notificação de autuação na casa dessa família e o documento foi remetido ao pai do garoto. Por que isso acontece? Porque o pai é o proprietário do veículo e o responsável pela multa sempre será o proprietário. Agora, substitua os personagens dessa história. Imagine uma empresa no lugar do pai e um funcionário no lugar do filho. Se uma infração for cometida por um motorista de uma empresa, a multa será responsabilidade da empresa. Nesse caso, nós temos uma multa encaminhada à pessoa jurídica. No primeiro caso, se o pai assumir a responsabilidade e pagar a multa, bem como receber as demais penalidades previstas, não haverá necessariamente maiores consequências. Isso porque, já que haverá alguém assumindo a pontuação na carteira. No entanto, no caso de PJ, a empresa deve indicar o condutor infrator. Pois, por mais que a multa seja paga pela empresa, não há como aplicar as demais medidas educativas à instituição. Por exemplo, para onde iriam os pontos se a empresa não tem uma CNH? Sendo assim, como se trata de medida educativa, é obrigatório que o infrator seja identificado, ainda que a empresa continue responsável pela multa. Dessa maneira, caso a empresa não indique o condutor responsável pela infração, ela será multada novamente. Essa é a chamada multa NIC. Você já ouviu falar nela? Essa multa está prevista em lei, especificamente no parágrafo 8º do artigo 257 do CTB. A empresa que não indicar o condutor responsável pela infração, além de ter de pagar pela multa originada pela infração, terá de arcar com o pagamento de multa NIC. O valor das multas NIC é variável, ou seja, não há um valor estabelecido no CTB, ao contrário do que você já viu nesse vídeo. O valor da multa será calculado de acordo com a infração cometida para a qual não foi feita a indicação de condutor. A multa originada pela infração será multiplicada pelo número de vezes em que a mesma infração foi cometida nos últimos 12 meses. Para esclarecer, o que acha de mais um exemplo? Se a empresa receber uma multa por excesso de velocidade em até 20%, terá de pagar R$ 130,16, valor de multa por infração média. Por algum motivo, a empresa não indicou o condutor. Agora,
Pense que essa foi a 10ª vez que a empresa foi multada por essa infração nos últimos 12 meses. Assim, o valor da multa NIC será o resultado de R$ 130,16 multiplicado por 10, resultando no total de R$ 1.301,60. Dessa forma, por não ter indicado o condutor responsável, a empresa terá de pagar R$ 1.431,76, resultado da soma das 2 multas aplicadas. Por isso, é interessante que você lembre sempre dessas informações caso um dos condutores da sua equipe cometa infrações de trânsito. Se você está passando por essa situação, mas não sabe como proceder, eu vou explicar agora como, quando e quem pode indicar condutor. Quando, como e quem pode fazer indicação de condutor. Para indicar o condutor responsável pela infração, é necessário respeitar o prazo estabelecido para a realização desse procedimento. A data limite para indicação estará indicada na notificação recebida pelo proprietário. Ela também pode ser encontrada no formulário de indicação, fornecido junto à notificação enviada pelo órgão. Atenção! O prazo para indicação de condutor não deve ser inferior a 15 dias. De modo geral, você poderá escolher entre 2 formas de fazer a indicação, sendo elas presencialmente ou enviando por correspondência, pelos correios. Porém, informe-se sobre essas possibilidades, pois alguns órgãos não permitem a entrega presencial. O formulário deverá ser preenchido com letra legível, informando os dados do proprietário do veículo, bem como os do condutor que cometeu a infração. O documento de indicação deve ser assinado tanto pelo condutor quanto pelo proprietário, conforme seus documentos de identificação. É importante não rasurar o formulário, mas caso isso aconteça, você pode imprimir outro no site do Detran do seu estado. Você saberá para onde enviar o formulário lendo as informações fornecidas no auto de infração e no próprio formulário. Se o Detran do seu estado disponibilizar esse serviço, é possível indicar o condutor pela internet. Será preciso acessar o site do departamento e cadastrar-se. Caso você seja pessoa jurídica, o sistema pedirá o número do seu CNPJ. Todo o processo é feito online, sem que você precise deslocar-se até o Detran nem enviar a documentação pelo correio. E se engana quem pensa que apenas o proprietário do veículo pode fazer a indicação de condutor. Pelo contrário, a indicação de condutor pode ser feita pelo proprietário do veículo, procurador do proprietário do veículo, condutor que cometeu a infração, pelo procurador do condutor ou representante ou procurador da pessoa jurídica. Lembre-se de anexar uma cópia da procuração aos demais documentos necessários, caso a entrega seja feita por procurador. Consequências de não pagar a multa. Você já se perguntou o que acontece com quem não paga a multa de trânsito? A resposta para essa questão está no artigo 6º da Resolução número 710 de 2017 do CONTRAN. A lei determina que o não pagamento da multa NIC impeça a realização de transferência do veículo, bem como do seu licenciamento. Dessa forma, veículos não licenciados não poderão sair às ruas para não correrem o risco de serem guinchados. Sem dúvida, essa impossibilidade representaria uma série de prejuízos para a empresa, pois é possível imaginar quanto se perderia com o veículo a menos em circulação. Por isso, é muito importante entrar com recurso de multa por não identificação de condutor. Recurso de multa por não identificação do condutor. O recurso de multa por não identificação do condutor é possível para pessoas jurídicas e é importante saber por que e como apresentá-lo. Um veículo de frota com uma multa vencida não pode ser licenciado, o que impactaria na arrecadação da empresa. Recorrer de multa NIC é um direito seu, previsto no artigo 7º da Resolução número 710 de 2017 do CONTRAN. Por isso, você deve seguir o raciocínio de que vale mais a pena apostar no recurso contra a multa por não identificar o condutor do que arriscar a ter um veículo impedido de circular. Uma excelente dica para você argumentar em seu recurso é analisar a notificação de imposição da multa NIC enviada para você.
Isso é importante, pois o artigo 4º da mesma resolução determina quais informações devem compor a notificação. Identificação do órgão que aplicou a penalidade, nome da pessoa jurídica proprietária do veículo, informações sobre o auto de infração para o qual não foi realizada a identificação de condutor, número da identificação, data, hora e local da infração e código da infração, descrição da penalidade e sua previsão, prazo para apresentação de recurso, valor da multa integral e com desconto e campo para autenticação eletrônica. Caso a notificação de aplicação da multa NIC não tenha qualquer uma dessas informações, saiba que cabe recurso. Muitas vezes, acredita-se que não é vantajoso recorrer devido ao pensamento compartilhado entre as pessoas de que não dá em nada e ninguém ganha. Mas a verdade é que isso não está certo. Esse cancelamento pode ser buscado nas 3 etapas do processo administrativo: defesa prévia, primeira instância e segunda instância. Se você recorrer, poderá livrar-se do pagamento de uma multa. E ela pode ter um valor bem alto, por precisar arcar com o pagamento da multa pela infração cometida e por não ter indicado o condutor. Além disso, nada melhor do que estar tranquilo, sabendo que está tudo certo com os veículos da sua frota. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Mande um e-mail para doutormultas@doutormultas.com.br. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.